eu sabia, meu violão, tema cruel desilusão, foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Isso aí! Estamos de volta ao Som do Caçula. Obrigado mais uma vez pela presença, meu brother, querido amigo. Vamos falar de um assunto sério. Felizmente, os brasileiros estão vivendo mais. E por isso, a população tende a ter mais idosos. Por isso, muitos têm dito a respeito da reforma da Previdência que registra um rombo gigantesco, crescente, alarmante. Presta atenção, os gastos saltaram de 0,3% do PIB em 97 para 2,7% em 2017. E o déficit do INSS também aumentou, estimado em um númerozinho simples, 181 bilhões,2 milhões para esse ano. Bom, e quem fala mais sobre o tema é esse doutor em Direito Previdenciário que veio nos visitar, que é o Daniel Pulino. Obrigado por ter vindo, Daniel. Obrigado, viu? Obrigado. E nós estamos falando agora do bonequinho Ronifon. Pois é. Que a sua mãe tem. Como é o nome da sua mãe? Dolores. Dolores, se você está me vendo, Dolores, um beijo para você. Vou tentar arrumar um bonequinho, mas é difícil hoje. Bom, obrigado, Daniel. Bom, eu acho, não só no Brasil, eu acho que todo país precisa, em algum momento, passar por uma reforma de Previdência. Mas nós estamos hoje setorizando muito essa coisa aqui no país como se fôssemos só nós. E não é. A população que mais envelhece no mundo é a europeia e os caras, volta e meia, estão reformando. Então eu queria a sua opinião sobre isso, né? Pois é, Rony. Na verdade, o Brasil, sem dúvida, precisa de reformas. Por quê? Porque a população brasileira envelhece e envelhece num ritmo aceleradíssimo. O que é muito bom, como você disse na sua introdução. O que talvez esteja assustando, e é por isso que está se criando muitos pontos de resistência, o que também é normal em reforma, na medida em que ela mexe com a vida de todo mundo, sem discriminação nenhuma, é que as mudanças talvez estejam sendo muito drásticas, talvez mais drásticas do que as reformas anteriores que nós passamos em 98, em 2003. Então, sem dúvida, fazer reforma faz parte de qualquer sistema de previdência, mas talvez medir o quanto mais dura, um pouco mais flexível a reforma é que está a chave da questão. Quais são as principais mudanças? Olha, tem muitas mudanças, ela impacta para todo mundo, democraticamente, vamos dizer assim, rurais, servidores públicos, mulheres, homens, mas a gente pode destacar alguns pontos. Primeiro, a idade mínima. Hoje em dia, para os trabalhadores do INSS, os servidores públicos, não se aplica essa regra a eles não têm idade mínima. Então, uma mulher com 30 anos de contribuição ou um homem com 35 pode se aposentar. Pela reforma, 65 anos de idade mínima para todo mundo. E aí é para homem e mulher, para rurais e urbanos, para professores e por aí vai. Outro ponto muito questionado na reforma é o aumento do tempo mínimo de contribuição. Hoje, 15 anos para o INSS passa para 25 anos, portanto, se aumentam 10 anos. 10 anos. Um outro ponto, o cálculo do benefício, ele passa. Hoje se calcula uma média e a partir dessa média, 100% em quase todos os benefícios o sujeito leva da média. Então, a média geralmente varia em função do salário e sobre o qual incidiu a contribuição. Então, se a média salarial do sujeito, se o histórico do trabalhador foi ganhar R$2.000, R$2.500, vai ser calculado sobre esse valor. Hoje em dia muda, passa a ser um percentual fixo de 51% e um ponto percentual a cada ano que ele comprova de contribuição. Então, 51%, quem comprova 20 anos, 25 anos que é o mínimo, tem 25, mais 51, 76%. Então, se a média for R$2.000, ele não vai levar R$2.000, ele vai levar algo como R$1.500. Então, afeta o cálculo do benefício. Cálculo do benefício, idade mínima, aumento do tempo de contribuição mínimo, pensão por morte, tem um monte de coisas aí que a gente poderia falar. Mas é realmente necessária essa reforma, né, Daniel? Sem dúvida é. O Brasil precisa, e não é só o Brasil, você mesmo disse, qualquer sistema de previdência passa por ajustes. Por quê? Porque previdência é algo feito para o longo prazo. E no longo prazo é preciso que haja ajustes. As pessoas vivem mais, o número de nascimentos cai, etc. Agora, essa reforma, com a urgência que ela está sendo colocada, ela está sendo muito criticada e, a meu ver, com razão.
em alguns pontos. Por quê? Porque ela atinge muito abruptamente quem já está em idade de trabalho e mais do que isso, alguém que já está no meio do caminho ou até mais do que isso para se aposentar. É verdade. E as contas públicas vão ser afetadas nessa história? As contas públicas seguramente sim. O principal motivo alegado pelo governo para fazer a reforma, e não é só esse governo, os anteriores também de Lula, Fernando Henrique, é o tal do déficit, que há muita polêmica se há ou não. Eu não estou habilitado a dizer se há déficit, é um conceito complexo, atuarial, contábil, mas é seguro dizer uma coisa, as despesas crescem a cada ano e é preciso fazer alguma coisa, porque hoje não é urgente, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez nós tenhamos uma situação caminhando para a insustentabilidade. Por isso é que precisa fazer alguma coisa. Agora, se tem déficit ou não, se o déficit considera essa conta, tal desoneração fiscal, por exemplo, se não se cobra de entidades filantrópicas que prestam um bem à comunidade, isso tem que entrar na conta ou não? Os rurais, Rony, os rurais são muito atingidos pela reforma. E o que o governo alega é que os rurais não contribuem. Mas os rurais não têm capacidade contributiva. 90% das pessoas do campo não são registradas. E nós estamos falando de pessoas que são responsáveis, em grande parte, por pôr o alimento na mesa do brasileiro. Não são os grandes produtores, são os pequenos produtores que fazem esse papel. Onde o governo precisa se atentar mais para que não haja falha nessa reforma? Eu acho que o principal, infelizmente, até aqui não ocorreu dessa forma, mas ainda dá tempo, é fazer um amplo debate com a sociedade. Por quê? Porque é do debate, da disposição dos interesses que a gente vai tirar algo que seja palatável. A meu ver, eu acho que se pudesse elencar duas coisas importantes, genericamente eu diria que, primeiro, precisaria fazer reforma não pensando no déficit do orçamento de amanhã, daqui a 2 anos. Isso é um erro, porque previdência, como eu disse, é algo longo, para 40, 50 anos. Então, primeira coisa, fazer uma reforma pensando no longo prazo, para as pessoas que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Só isso diminui muito as resistências. Sem dúvida. Né? Alguém que já está faltando 1 ano para se aposentar, essa pessoa, claro que vai brigar para que não aumente esse tempo. Então, a primeira coisa, fazer reforma para o longo prazo. Se isso não é possível, e geralmente não é, porque não é sedutor para o governo falar, olha, agora está ruim a conta pública, mas daqui a 50 anos vai ficar boa, ele não vai ter nem o sucessor dele, nem o neto dele. Quer dizer, não tem jeito. Então, geralmente não seduz muito. Se não é possível fazer isso, pelo menos uma transição mais proporcional, levando em conta as diferentes situações, o que esse projeto não faz. E, em segundo lugar, acho que é muito importante, é uma questão conceitual, Rony. A gente não pode perder de vista que Seguridade Social, onde a Previdência está, pela nossa Constituição, ela não é só número, não é só pagou, levou, não é restaurante por quilo, pesou 500 gramas, paga tanto. Previdência também é distribuição de riqueza, também é participação da riqueza nacional. Por exemplo, as mulheres se aposentam 5 anos mais tarde. Os militares também, muita gente reclama muito, mas eles têm uma vida sofrida de mudar de um lugar para o outro. Os rurais, que, como eu acabei de dizer, vivem menos. Ora, essas pessoas têm que ter uma compensação de algum lugar. Claro. A gente vive mais, é preciso inventar fórmulas para financiar isso. A gente pode dizer que as pessoas só vão se aposentar com 90 anos, se, por exemplo, a média para os rurais, com exceção de uma aposentadoria, é de 50 e poucos anos. Então não faz sentido isso. Ou seja, fazer reforma para o futuro e fazer reforma pensando no conceito de seguridade social, como política pública, inclusive de distribuição de riqueza. Cobra uma contribuição a mais do faturamento da empresa, por exemplo, que é o que está na Constituição, e financia quem não tem capacidade para preservar sozinho o seu futuro. Justo. Isso é muito justo. Como é que eu faço para te agradecer? Não precisa dizer nada. O prazer foi todo meu de estar aqui. Daniel Pulino, que é advogado, doutor em Direito Previdenciário, acabou de nos dar...